Um bom crochê para você, aqui é a Petula. Hoje, na videoaula, a gente vai trabalhar esse modelo de suplá de americano na versão oval. E se você gostou dessa placa e dessas etiquetas maravilhosas, são as etiquetas da M2 Personal Laser. Eu vou deixar o contato da Márcia da M2 para você aqui na descrição do vídeo. E se você disser o código PITULA05 para adquirir as suas etiquetas, a sua placa de artesã, você vai ganhar um super desconto. É só dizer o código PITULA05 que você vai ganhar desconto com a M2 Personal Laser. E o contato estará para você aqui na descrição do vídeo. E todos esses materiais que eu usei para a gravação dessa aula, todos esses barbantes e essas linhas de acabamento são da Barbante Pires. Eu fiz questão de mostrar todos os detalhes aqui bem de pertinho para você conferir a qualidade e o brilho desses materiais. Essa é uma linha maravilhosa, é a linha Analu. E se você gostou também desse porta-guardanapo, fala para mim aqui nos comentários se você quer a videoaula do porta-guardanapo que eu trago para vocês no próximo vídeo, a aula separada dos porta-guardanapo. E essa cor é a cor brilho das linhas Analu, é uma cor natural que tem um brilho dourado entrelaçado no fio. Eu achei maravilhoso esse tom aqui dessa cor brilho da linha Analu, e ela tem várias cores diferentes. É só você entrar em contato com a Barbante Pires, que ela vai esclarecer todas as suas dúvidas e também fazer o seu orçamento. Aproveita porque esse mês a Barbante Pires está com desconto e uma promoção enorme em materiais. Eu tenho certeza que você vai adorar participar das promoções. E esse vermelho eu fiz na linha número 4, no barbante número 4, vermelho da Barbante Pires, porque a Barbante Pires ela vende várias numerações diferentes de barbantes e também vários outros materiais diferentes. E o número do WhatsApp da Barbante Pires vai ficar para você aqui na descrição do vídeo. E eu espero que você tenha gostado. Trabalhei esse modelo tanto no número 4 quanto no número 6. Vou deixar todas as medidas aqui desse modelo na descrição do vídeo. Eu deixei tudo anotado para você na descrição, materiais e medidas, tudo certinho, bem anotado para você esclarecer todas as suas dúvidas. Qualquer coisa você pode deixar aqui para mim nos comentários. E se você gostou, também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago novidades para vocês e também venho apresentando produtos de ótima qualidade. E simbora para a videoaula! Esse modelo pode ser feito com o barbante número 6 ou o barbante número 4. Use o material da sua preferência. Vou fazer aqui no barbante branco, esse é o barbante Pires, e vou usar a agulha número 3. Aqui no meu barbante, vou colocar o total de 17 correntinhas. Então, vamos fazer 17 correntinhas. E eu já volto com você. O total de 17 correntinhas, vou voltar na quarta correntinha de base. Pego lá a alcinha da minha quarta correntinha, ó, 1, 2, 3. E aqui, vou fazer o meu primeiro ponto alto. Vamos trabalhar ponto alto em cada uma das correntinhas de base, aqui até o final, fazendo um ponto para cada correntinha. Faça os pontos bem certinho, pontos bem alinhados, para que seu trabalho fique bem perfeito. E vamos aqui trabalhando ponto sobre ponto. Pego lá a alcinha da correntinha e faço o ponto alto. E assim a gente vai fazendo pontos altos
até chegar na curva. Completei os pontos altos até chegar no final e vamos conferir aqui tudo certinho. Temos as nossas correntinhas e vamos contar quantos pontos altos que a gente fez. Sem contar aqui as correntinhas, ó, pulei a correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem o total de 13 pontos altos, sem contar aqui as correntinhas. 13 pontos altos que a gente fez. Agora, aqui na última correntinha que sobrou, eu vou fazer 7 pontos altos aqui dentro dessa última correntinha. Vamos fazer 7 pontos no mesmo lugar, 7 pontos juntos. Trabalhei os 7 pontos altos dentro da curva, agora a gente volta a fazer ponto sobre ponto. Vamos lá, na correntinha. E voltamos aqui a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, imitando aqui a carreira de base. Eu vou lá, pego a correntinha e vamos fazendo ponto sobre ponto, um embaixo do outro, um no segmento do outro. Pego a correntinha e faço o ponto alto. E assim a gente vai fazer até chegar lá na curva, ponto sobre ponto. Trabalhei ponto sobre ponto até chegar aqui na curva, e aqui dentro desse pontinho da curva, porque já temos 2 pontos na nossa curva, e aí a gente precisa fazer o total de 5 pontos aqui dentro do mesmo lugar, para fazer os 7 pontos igual a gente fez aqui do outro lado, os 7 pontos dentro da curva, dentro da mesma correntinha de base. E aqui eu já fiz um, e vamos fazer os outros 4, para o total de 7 pontos no mesmo lugar. E 5 pontos. Fiz os meus 5 pontos aqui, agora a gente conta com esses dois, temos 7 pontos no mesmo lugar, na mesma correntinha de base, 7 pontos. Agora, para fechar a minha carreira, vou pegar aqui a correntinha de trás do ponto alto, isolando aqui as 3 correntes. Então, eu entro lá e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu alargo aqui essa laçada, vou entrar no ponto alto, pegando as 2 alcinhas, assim, dessa forma, e faço aqui o ponto baixo. Vou subir uma correntinha, laço novamente, e no mesmo lugar, eu faço um ponto alto. No mesmo lugar, faço um ponto alto. E esse fica sendo o primeiro aumento aqui da nossa curva. O primeiro aumento, que é aqui no 7º ponto. Agora, a gente só vai trabalhar ponto sobre ponto até chegar do outro lado. Isso significa que temos, entre as nossas curvas, temos um total de 12 pontos. Vamos conferir comigo, porque esse já faz parte aqui da nossa curva, dos 7 pontos da curva. E vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre as 2 curvas, que é os 7 pontos de cada lado, temos 12 pontos altos entre os nossos 7 pontos, que é os 7 pontos da curva. E se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E aqui, eu vou seguindo ponto sobre ponto, até chegar lá no primeiro ponto da minha curva. No primeiro ponto dos nossos 7 pontos altos da curva. E aí, é só fazer ponto alto sobre ponto alto. Esse modelo tem uma repetição bem fácil, que é apenas aumento sobre aumento. E ponto alto sobre ponto alto.
E aqui, cheguei no meu primeiro ponto dos 7 pontos da curva. Aqui no primeiro ponto, onde temos 7 juntos. E eu vou entrar lá no meu ponto, e em cada um desses 7 pontos, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pego lá as 2 alcinhas e coloco 2 pontos no mesmo ponto de base. Pego lá e ponto sobre ponto e mais um ponto no mesmo pontinho. E assim a gente vai trabalhar os nossos 7 aumentos e do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Porque uma curva é sempre igual à outra. É o espelho. Uma curva é o espelho da outra curva. E a gente faz os nossos 7 aumentos, ponto sobre ponto, e mais um ponto no mesmo lugar. 7 aumentos, ó. Vamos conferir tudo certinho para ver se estamos com os nossos 7 aumentos. 2 pontos juntos por 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aumentos aqui nos nossos 7 pontos da nossa curva. Ficou desta forma. Agora, é só seguir fazendo ponto sobre ponto. E do outro lado, a gente faz a mesma coisa, na outra curva. Sendo que a gente já fez um aumento aqui no início da carreira. E assim, a gente falta fazer 6 aumentos, ok? Então, eu já vou produzir aqui e volto com você. E assim, trabalhei apenas ponto sobre ponto depois da nossa curva. E aqui no primeiro ponto alto, lá dos 7 pontos juntos, já comecei a fazer o meu aumento. Isso significa que depois do meu último aumento, do meu 7º aumento aqui da curva, temos 12 pontos altos, fiz 12 pontos altos e já coloquei o meu aumento. E aqui a gente fez o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esse é o 7º aumento, porque a gente sempre vai iniciar a nossa carreira com aumento, sempre iniciando a carreira com aumento. Isso significa que a gente precisa fazer 6 aumentos aqui, contando certinho a nossa curva. E aqui, o 6º aumento, ele sempre vai puxar a orelhinha do ponto anterior, porque aqui é o nosso 6º ponto, 7º ponto, ok? Então, temos 7 aumentos aqui na curva. Você precisa conferir bem certinho, porque se faltar pontos, depois o nosso bico não dá certo. E aqui, para fechar a carreira novamente, a gente vai lá atrás aqui da correntinha do ponto alto, eu pego aqui atrás, faço o ponto baixíssimo, fechando aqui a minha carreira. E agora, eu alargo um pouco essa laçada, vou entrar no mesmo lugar, desta vez pegando as 2 laçadas, e faço aqui o meu ponto baixo. Subo uma correntinha, laço novamente e faço o meu primeiro aumento da carreira. E aí, a gente colocou 2 pontos no mesmo ponto de base, aumentando aqui a nossa carreira. Agora, novamente, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto até chegar na curva. Na curva, eu já volto com você. Completei ponto sobre ponto até chegar aqui no primeiro aumento da curva. Aí, aqui eu faço um ponto no primeiro ponto e sempre vamos colocar 2 pontos no segundo ponto do nosso aumento. E aí, fiz 2 pontos juntos. Agora, no próximo, um ponto alto e no próximo, coloco 2 pontos juntos. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos juntos. E a gente vai fazer essa sequência
aqui nos nossos 7 aumentos, porque sempre vamos ter 2 pontos aqui de aumento por 7 vezes, 2 pontos no mesmo lugar por 7 vezes aqui na nossa curva, sempre tendo 7 aumentos. E aí, eu coloco um ponto, ponto sobre ponto, vou no próximo ponto do aumento e coloco 2 juntos, 2 pontos altos no mesmo ponto. No próximo, um ponto alto, no próximo, 2 pontos juntos. E aqui, já fazendo o último aumento, o nosso 7º aumento. E todo o nosso aumento foi feito um ponto alto sozinho e 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. 2 pontos juntos, um ponto sozinho, 2 juntos, um sozinho. E essa foi a sequência aqui, bem fácil e bem simples de fazer. Agora, a gente só vai trabalhar ponto sobre ponto até chegar na outra curva. E na outra curva, a gente vai fazer a mesma repetição. Um aumento e um ponto alto sozinho. E eu já mostro pra você. E aqui, finalizando a nossa terceira carreira, gente, nunca se esqueça, vai fechar a carreira, temos o ponto que fica entre os aumentos, temos a orelhinha lá do ponto que a gente tem que preencher. Quando a gente finalizou a carreira, sempre vai ter a orelhinha lá para você preencher aqui a correntinha, ok? Porque temos 7 aumentos e temos um ponto entre os aumentos. E aqui a gente tem que fechar a mesma sequência que tiver entre os aumentos, porque esse é o 7º ponto da nossa curva, 7º ponto da curva, e ele vai ter que ter a mesma sequência. Com os aumentos das carreiras, com o passar aqui da quantidade de carreiras que nós vamos fazer, porque a gente vai fazer o total de 9 carreiras. E assim, vai aumentar a quantidade de pontos entre os aumentos. E assim, aqui no final, sempre antes de finalizar a sua carreira, você vai conferir o total de pontos que você tem entre os aumentos, porque aqui tem que ter a mesma quantidade de pontos que você fez aqui nos aumentos anteriores. Sempre vai ter a mesma sequência entre os aumentos, porque a gente inicia a carreira com o aumento, ok? Se tiver dúvida, é só deixar nos comentários. E aqui eu finalizei com um ponto entre os aumentos, que a gente tem um ponto sobre o ponto de aumento e um ponto sozinho. E aqui temos o nosso aumento e temos o ponto que fica sozinho entre os aumentos. Bem fácil de entender, gente. Por isso que eu expliquei bastante aqui essa parte, porque é uma parte muito importante que a gente não pode deixar de fazer nenhum ponto alto, porque vamos precisar de todos para completar a nossa sequência. Novamente, pegando lá no primeiro ponto alto da carreira, alça de trás, fecho o meu ponto com ponto baixíssimo. Fechei o ponto, vou lá pegando as 2 alças do ponto alto e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço novamente e faço um ponto alto dentro, junto com esse ponto baixo que a gente acabou de fazer. E dessa forma, a gente inicia a 4ª carreira e esse é o primeiro ponto de aumento da nossa 4ª carreira. A gente vai trabalhar novamente ponto sobre ponto. Vou fazer mais uma carreira com vocês, porque é só repetição da base de pontos altos. E é uma sequência muito simples, onde a gente só faz pontos altos sobre pontos altos e aumentos sobre aumentos. E aí, vou continuando aqui, fazendo ponto sobre ponto, até chegar no aumento, para que eu possa tirar todas as suas dúvidas. E aqui, trabalhei ponto sobre ponto, até chegar no primeiro aumento da curva. Como sempre digo para você,
no primeiro pontinho dos nossos 2 pontos que estão juntos na carreira anterior, na carreira de base, a gente faz ponto sobre ponto. No segundo ponto dele, a gente coloca 2 pontos no mesmo lugar, e assim, iniciando o nosso primeiro aumento. E nos demais pontos entre os aumentos, a gente coloca ponto sobre ponto. E assim, a nossa sequência vai ser 2 pontos e o aumento. 2 pontos juntos. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, 2 pontos, um em cada ponto de base, e fazendo aqui aumento sobre aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Ponto sobre ponto, até chegar no segundo ponto do aumento. E no segundo ponto do nosso aumento da carreira anterior, ponto sobre ponto. Se você quiser colocar marcadores, está fazendo numa cor escura, quer colocar marcadores, é só você acrescentar aqui os seus marcadores sem problemas, porque as carreiras vão ser aumento sobre aumento. Aumento de 2 pontos juntos no segundo ponto alto do aumento da carreira de base, ok? Trabalhando ponto sobre ponto e aumento no segundo ponto do aumento. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, os nossos 7 aumentos separados por 2 pontos. A gente trabalha ponto sobre ponto e aumento no segundo ponto alto do aumento. E vou finalizar aqui essa quarta carreira e já volto com você, porque do outro lado a gente vai repetir a mesma coisa. E aqui, vou finalizar a quarta carreira com você, essa nossa quarta carreira. Ficamos com 2 pontos altos entre os nossos aumentos. E aqui, finalizando mais uma vez, para ninguém ficar com dúvida, como estamos com 2 pontos entre os aumentos, aqui a gente tem que ter 2 pontos entre os nossos 2 aumentos, que temos o nosso primeiro aumento, onde a gente sempre inicia a nossa carreira, e aqui temos o nosso 6º aumento. E aqui precisamos de 2 pontos de intervalo, como tem 2 pontos de intervalo em todos os aumentos aqui. 2 pontos de intervalo, ponto sobre ponto. E aqui a gente vai finalizar a nossa quarta carreira com mais um ponto aqui, lá na orelhinha do ponto anterior. Eu pego as 2 correntinhas lá, ó, pego as 2 correntinhas, entro aqui nesse lugar que fica sempre esse buraquinho mesmo. Então, dá para ter atenção e olhar aqui bem certinho, contar quantos pontos que está entre os aumentos antes de finalizar sua carreira. E vamos lá finalizar mais uma vez, para quem ainda tem dúvida. Pego lá a correntinha do ponto alto, do primeiro ponto alto, não é na correntinha lá do ponto, do primeiro ponto, e aí eu fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou soltar um pouco essa laçada, deixa ela mais frouxinha, entro aqui e pego as 2 laçadas do ponto alto, onde eu acabei de fechar a carreira pegando apenas uma laçada. Agora, eu pego as 2 e fecho um ponto baixo. Faço uma correntinha, e aí fica sendo o primeiro ponto, laço novamente e vou colocar mais um ponto dentro aqui, junto com o ponto baixo. E assim fica sendo o primeiro aumento da curva, primeiro aumento. E agora, essa é a quinta carreira, e a gente vai trabalhar da mesma forma, colocando ponto alto sobre ponto alto. Nesta quinta carreira, a gente vai ficar com 3 pontos entre os aumentos, a gente vai ter 3 pontos, porque
É ponto sobre ponto e a gente sempre faz o aumento no segundo ponto alto aqui do aumento. No segundo ponto alto, a gente faz o nosso aumento. E assim por diante. Aí, essa é a quinta carreira que a gente vai fazer. E a gente vai colocar o total de 9 carreiras. Ó, a gente já fez 1, 2, 3, 4. Essa é a quinta. E a gente vai colocar aqui o total de 9 carreiras. E se começar a fechar assim, a levantar a orelhinha nas suas curvas, não se incomode, porque com o peso das outras carreiras, de todas as carreiras, a sua base vai ficar abertinha. Então, não se incomode com levemente assim, vai fechar levemente, ou já fechou, não sei se já está perfeitinha e redondinha, esses dois lados, e não se preocupe com isso. O peso vai assentando, ajustando, colocando os pontos nos lugares e vai ficar bem certinho. Então, vou produzir as 9 carreiras e já volto com você. E assim, completei aqui o total de 9 carreiras. São 9 carreiras no total. Vamos conferir aqui comigo bem certinho. Uma é a primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O total de 9 carreiras. E essa nona carreira, ficamos com um total aqui de 150 pontos em toda a nossa nona carreira. E entre os aumentos nessa nona carreira, ficamos com um total de 7 pontos entre os aumentos. Temos o aumento e vamos contar comigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos entre os aumentos. E conferindo aqui no aumento final, também, como eu falei para você várias vezes na aula, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aumentos aqui nessa nona carreira. 7 aumentos não, perdão. São 7 aumentos de cada lado. E 7 pontos entre os aumentos. E confira bem certinho se você está com todos os aumentos, se fez todos os aumentos bem certinho em todas as carreiras. Não precisa conferir se está com 150 pontos, mas precisa conferir bem certinho se você fez em todas as carreiras os nossos 7 aumentos de cada lado, porque precisa de todos os pontinhos, senão o bico de acabamento agora não dá certo. E agora, em vez de fechar lá em cima do ponto alto, eu vou fechar aqui na correntinha. Eu fecho aqui na correntinha do ponto do aumento anterior, fecho aqui e vou para o próximo ponto alto e já vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar 5 pontos baixos, um em cada ponto, contando com esse que a gente já fez. 3, 4 e 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, 5 pontos baixos. Dou a laçada na agulha, no próximo ponto, vamos fazer um meio ponto alto. Então, eu laço aqui essa laçada e vou passar por dentro de todas, fazendo assim um meio ponto alto. Agora, vamos colocar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 1, 2 e 3 pontos altos. Agora, eu dou a laçada e no próximo ponto, eu vou colocar 2 pontos altos. Aqui no próximo ponto, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos novamente. No próximo ponto, vamos começar a sequência inversa aqui do nosso motivo, porque estamos no meio do motivo. Agora, vamos colocar 3 pontos altos.
Já fiz um. Dois. Três. E agora, eu faço a inversão novamente, que é o meio ponto baixo. Eu vou lá, faço aqui a minha laçada e faço o meio ponto alto. Fiz o meio ponto alto, vamos fazer a sequência de 5 pontos baixos. Vou aqui, vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos, vamos começar o nosso motivo novamente. E eu vou aqui com você, para não ter nenhuma dúvida. Vou colocar lá, no próximo motivo, que vamos fazer a sequência novamente. O nosso meio ponto baixo, o meio ponto alto, perdão. Meio ponto alto, 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto. 1, 2. A sequência de 3 pontos altos, um em cada ponto. 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 2 e 3. 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, novamente, a sequência do nosso meio ponto alto, que eu dou a laçada e fecho todas essas laçadas, passando por dentro de todas. Agora, a gente faz 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E esse é o nosso motivo, a repetição do nosso motivo. Um meio ponto alto, 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3. 2 aumentos, que é 2 pontos no mesmo lugar por 2 vezes. Um aumento e mais um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora, 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 2 e 3. Laço e vamos fazer o meio ponto alto. Agora, 5 pontos baixos novamente. E assim é a nossa sequência aqui. Fiz 3 motivos com você. E esse bico, gente, eu já vou falar aqui pra você que nessas carreiras aqui, ele meio que fica fechando também, mas com a última carreira e o peso das próximas carreiras, ele já vai se abrindo. Então, ele vai criando orelhinha mesmo. E isso é normal, não tem importância, porque no final ele acaba se ajeitando. E vamos repetir aqui nessa carreira, vai dar um total de 10 motivos. Então, a gente já fez 3 motivos aqui e no final eu já volto com você. Eu espero que você tenha entendido aqui a sequência dos pontos. Agora, a gente vai finalizar a nossa carreira. Aqui, completei os últimos 3 pontos altos, que é da sequência do nosso motivo, do bico de acabamento. E a gente vai fazer o meio ponto alto aqui, logo do ladinho do ponto baixo inicial. Então, eu entro aqui e faço o meu meio ponto alto, finalizando toda a sequência. Agora, eu vou entrar no ponto baixo aqui, inicial, e faço o ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou alargar aqui essa laçada,
Assim, deixa ela bem soltinha. Se você deixar presa, vai dar marcações aqui nessa parte do bico. E aí, eu vou para o próximo ponto baixo. A gente já vai fazer a nossa segunda carreira do bico de acabamento. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo e vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Aí, eu dou a laçada, nesse próximo ponto baixo, eu faço um meio ponto alto. Fiz o meio ponto alto, dou a laçada novamente. No próximo ponto, que já é um meio ponto alto, eu faço outro meio ponto alto. E, enfim, essa vai ser a sequência. Sempre vamos colocar meio ponto alto em cima de meio ponto alto, ok? Então, fizemos 2 meios pontos altos. Agora, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no nosso meio ponto alto. E aqui, vou trabalhando, já fizemos 3, 4, 5 pontos altos, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Completei os 10 pontos altos, agora eu vou dar a laçada novamente e a gente vai fazer aqui a nossa sequência de meio ponto alto, laço, no próximo ponto, que é o ponto baixo, meio ponto alto novamente. Agora, eu faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, 2 e 3 pontos baixos, laço, vou fazer meio ponto alto dentro lá do ponto baixo. Laço, vou fazer mais um meio ponto alto. E agora, eu vou fazer a sequência de ponto sobre ponto, fazendo os nossos 10 pontos altos. Como eu já disse, essa parte, ela fica assim, meio que querendo fechar, porque essa carreira aqui não tem aumento, é somente ponto sobre ponto, sem fazer aumento. E vamos colocando os nossos 10 pontos altos, ponto sobre ponto, 10 pontos altos. Cheguei aqui no meu meio ponto alto da carreira de base, e aí a gente faz meio ponto alto em cima de meio ponto alto, ponto sobre ponto. Lá no ponto baixo, vou fazer mais um meio ponto alto, porque a gente está fechando essa parte aqui do motivo. Vamos trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Trabalhei 3 pontos baixos, eu laço novamente. E aqui no próximo ponto baixo, que é o último da sequência, fazemos um meio ponto. E no próximo, outro meio ponto alto. E assim, fazer a sequência de 10 pontos altos novamente. Ponto alto sobre ponto alto. Vamos completando, ponto sobre ponto. Vamos ter aumento só na próxima carreira. Esta carreira não tem aumento para levantar aqui essa parte do bico, dar aquela puxada nela para cima, para ter aquele detalhe no bico. E aí, a gente fez 10 pontos altos, ponto sobre ponto, sem fazer aumento, 10 pontos altos. E agora, começa a sequência aqui novamente, um meio ponto alto,
laço no próximo, meio ponto alto. E a sequência de 3 pontos baixos, 1, 2, 3. No último ponto baixo aqui, um meio ponto alto e meio ponto alto em cima de meio ponto alto. E dessa forma, você vai repetir os outros motivos, porque agora eu fiz aqui com você 3 motivos, e essa é a nossa sequência. Como eu disse, ele fica meio assim, orelhudo, mas é dessa forma mesmo, não se preocupe. E aqui, finalizando a segunda carreira do nosso bico de acabamento, que foi 2 meio ponto, 3 pontos baixos, 2 meio pontos e 10 pontos altos. E aqui, finalizando 10 pontos altos, falta fazer outro meio ponto alto, porque eu fiz meio ponto alto sob o meio ponto alto anterior, e aqui no final eu faço outro meio ponto alto, porque assim finaliza a sequência, porque aqui já estamos com os nossos 3 pontos baixos. E fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a nossa segunda carreira do bico de acabamento. Estamos na segunda. Agora, vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, eu vou já para o próximo ponto baixo, bem aqui, próximo ponto baixo, dou a laçada, vou para o próximo ponto baixo e faço meio ponto alto. E lembrando que, como eu falei, meio ponto sobre meio ponto. E aqui eu fiz o meu primeiro meio ponto alto em cima do ponto baixo e vou trabalhar esses 2 meio pontos altos, ponto sobre ponto, 2 meio pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, vou trabalhar a sequência de 2 pontos altos, um em cada ponto de base, 1, 2, e no próximo, eu faço o meu aumento de 2 pontos altos no próximo ponto. 1, 2. Agora, eu vou fazer a sequência de 4 pontos altos, um em cada ponto de base, 1, 2, 3 e 4. Faço o meu aumento de 2 pontos no mesmo ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto. Depois de fazer 4 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, eu faço o meu aumento. Aqui, eu volto a fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base. 2 pontos altos, dou a laçada e vou fazer meio ponto alto sob meio ponto alto. E são 2 meio pontos altos já da carreira de base anterior, meio ponto alto sob meio ponto alto. E aqui, no primeiro ponto baixo, faço meio ponto alto novamente. Então, aqui no nosso motivo, na repetição, ficou 3 meio pontos altos. E no próximo ponto, que já é o pontinho baixo do meio, faço um ponto baixo. Laço novamente, vamos começar a nossa repetição do motivo novamente. Eu vou aqui com você, para você não ter dúvidas. Vou fazer os meus 3 meio pontos altos, um em cada ponto de base. 3 meio pontos altos. Laço, vou no próximo ponto e já faço o ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, o nosso aumento. Fiz o meu aumento, vou fazer uma sequência de 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4.
No próximo, coloco aqui o meu aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. E faço 2 pontos altos, um em cada ponto. Vamos trabalhar os nossos 2 meio pontos altos, um em cada ponto. Vou lá e faço meio ponto alto, próximo, meio ponto alto. E próximo, mais um meio ponto alto lá no ponto baixo. E no próximo, faço o ponto baixo, que agora a gente fica só com um ponto baixo entre os motivos. Laço, meio ponto alto novamente, laço, mais um meio ponto alto, e no próximo, meio ponto alto. E dessa forma, a gente vai finalizar a nossa terceira carreira, e eu já volto com você. Agora, vamos finalizar a nossa terceira carreira, porque a nossa sequência aqui no final é um meio ponto. E o último ponto, finalizando a carreira, ele é sempre dentro lá do ponto baixíssimo inicial da carreira. Aí, a gente faz um meio ponto alto, porque é lá no ponto inicial da carreira, no ponto baixíssimo da carreira. Agora, a gente já vai para o ponto baixo e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, iniciando a nossa carreira. E agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo por esses 3 meio pontos altos. E aqui, eu vou e faço um ponto baixíssimo. Entro, ponto baixíssimo, entro e o meu terceiro ponto baixíssimo. Agora, eu laço, vou no primeiro ponto alto e faço um meio ponto alto, iniciando aqui a curva do meu motivo. Agora, vamos trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Agora, aqui no próximo, faço um aumento de 2 pontos no mesmo lugar. Vou trabalhar 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo, eu faço novamente a repetição do motivo, 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, vamos fazer a nossa sequência de 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 2 e 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Laço novamente aqui no último ponto alto, eu faço um meio ponto alto, fecho tudo junto. Agora, a gente vai fazer a sequência de ponto baixíssimo. Eu entro lá, pegando as 2 laçadas, e vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Passo por dentro de todas. Passo por dentro de todas, vamos fazer 7 pontos baixíssimos. Já fiz 2 e 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixíssimos. Todos esses pontos aqui, os 3 meio ponto alto, ou ponto baixo entre os motivos. E os 3 meio pontos altos, todos eles a gente caminha com um ponto baixíssimo. E agora, a gente começa a repetição novamente. No próximo ponto alto, um meio ponto alto. E vou trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Vamos repetir a sequência novamente para quem ainda tem dúvidas. 3 pontos altos. No próximo ponto, vou fazer o meu aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Faço 2 pontos altos. 1 e 2.
Laço novamente, vou para o próximo ponto, faço o meu aumento de 2 pontos no mesmo lugar. Agora, a gente trabalha 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço, no último ponto alto, eu faço um meio ponto alto. E agora, eu começo a sequência dos 7 pontos baixíssimos. Em todos os meio pontos altos, a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Entro lá e faço o ponto baixíssimo por 7 vezes. Já fiz 3, 4, 5, 6 e 7. Laço, faço meio ponto alto e começo a repetição do motivo novamente. E essa é a nossa repetição desta carreira. Vou finalizar e já volto com você. E aqui a nossa última carreira tá dessa forma. Última carreira não, porque a gente tem a nossa carreira de contorno aqui de acabamento. E assim, gente, se o seu bico não cedeu para baixo com o peso dos seus pontos, é só você puxar aqui essa pontinha, você puxa, ou então você vem aqui e faz aquela ajustada assim, para poder dar uma encaixada nos pontos. É só você vir aqui e dar uma encaixada nos pontos, porque ele vai e fica certinho. Esse é o modelo, é assim dessa forma, porque essas partes aqui, ela vai repuxar as carreiras anteriores, por isso que ele fica assim. E com a nossa carreira de acabamento agora, a gente vai melhorar isso também, que a gente vai passar uma carreirinha de contorno, de acabamento. Aqui, no último ponto, finalizando, é só você cortar aqui o seu fio para fazer o acabamento. E eu vou pegar o meu fio dourado. E aqui o meu fio dourado, essa é a linha 100% poliéster na cor do ouro, essa é a cor ouro, mas eu falo dourado, mas o nome exato para você fazer o seu pedido é cor ouro, essa é a cor ouro da Barbante Pires. Tem a mesma durabilidade e resistência daquela outra linha famosa, que é caríssima. E eu vou deixar o contato da Barbante Pires para você aqui na descrição do vídeo. Vou aqui pegar o meu fio, dou aquela dobrada básica aqui no meu fio, eu dobro assim, deixo só um pedacinho para poder esconder e fazer o arremate. Não faço um nozinho aqui nessa parte, porque senão vai mostrar. E aqui, gente, eu vou entrar em algum ponto alto, não tem importância do primeiro, do último, enfim, qualquer ponto alto de qualquer um dos motivos. Eu coloco a agulha aqui, passando para a parte do avesso. Lá na parte do avesso, com o gancho, eu pego essa partezinha que eu dobrei e aqui, já passando para o outro ponto, vou fazer assim para que você veja bem certinho o que está acontecendo para poder entender certinho. E aqui, eu busco lá a parte que está saindo do novelo e deixo a parte do arremate lá atrás, desta forma. Eu busco aqui o meu fio e passo por dentro dessa correntinha. E ele já vai ficar preso aqui sem precisar fazer nozinho. Depois, no final, é só você esconder o fio e passar cola. E aqui, eu vou para o próximo ponto, é só ir fazendo isso. Esse ponto correntinha, entro lá no ponto alto e passo por dentro da correntinha. Não deixe muito apertado, é que esse ponto é bem escorregadio, é bem difícil dominar isso por conta que ele escorrega bastante. Mas faça o máximo possível para ficar bem leve e não ficar apertado. Tente colocar bem frouxinho, porque senão vai repuxar também os pontos. Então, vai lá e puxa bem leve, bem suave mesmo. Porque senão
como o bico já tem essa tendência de puxar a orelha, se a gente faz um contorno aqui apertado, ele vai repuxar também, e aí vai ficar pior. Então, vamos conduzir bem suave, e aqui, nesses pontos baixíssimos, é só pegar também as duas alcinhas e conduzir o contorno. Em todos os pontos baixíssimos também, ó, passa lá atrás e faz a correntinha, faz o ponto baixíssimo, correntinha, enfim. Esse bordado aqui em relevo, que fica lindo e dá todo um contraste aqui ao nosso modelo. Porque é um modelo simples, com um acabamento mais chamativo. E aí, eu vou continuar fazendo todo esse contorno e já volto com você. Completei aqui, e antes de fazer esse último ponto, de unir aqui as duas partes, eu vou cortar o meu fio. Aí, eu vou cortar aqui, deixando um pedacinho para esconder, colar e fazer o arremate. E aqui, puxo o fio. E vamos fazer a união aqui dos dois lados, desta forma. Puxei por dentro dessa laçada, né, depois que eu cortei. Agora, eu entro aqui nessa correntinha, assim, de trás pra frente. Puxo essa laçada para trás. E aqui também eu vou puxar dentro dessa corrente. Dentro dessa corrente, eu puxo aqui. Vou ajustar a laçada lá atrás e vou puxar essa para trás também. Entrando aqui e puxando para trás. Agora, eu dou um nozinho básico dos dois lados e depois a gente vai e esconde o fio aqui por entre os pontos, usando a agulha de tapeceiro ou a agulha de crochê também, que é só a gente entrar aqui e ir puxando ela, envolvendo por alguns pontos. Você passa cola e corta o seu fio e termina todos os seus arremates. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de passar o seu modelo aqui, de passar todas as suas peças com ferro a vapor. Você vai lá e passa ela com ferro a vapor, para que os seus pontos encaixem perfeitamente e fique bem certinho. É só você passar o ferro, porque aí termina de encaixar os pontos aqui e fica bem certinho mesmo todo o seu trabalho. E, como eu já falei, espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, se inscreva aqui no canal para você receber notificações de novas aulas e novos conteúdos. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê. E tchau, obrigado!